nós agradecemos a presença de todos e o objetivo dessa nossa audiência pública é discutir esse assunto que está aí hoje tomando as páginas dos jornais. Hoje, por exemplo, nós lemos a manchete do jornal Super, que é um jornal que tem uma penetração popular enorme, e nós temos que discutir esse problema, porque essa questão de seguro envolve um assunto extremamente sério, seja no Brasil ou em qualquer parte do mundo. A questão de seguro envolve análise de risco, sinistralidade, atuária, é uma ciência, todos nós sabemos disso. E quando alguém assume para si ou para uma entidade que representa a assunção de risco, assume o risco, nós poderemos ter nisso aí a captação de poupança popular, poderemos ter prejuízo para o consumidor, e na maioria das vezes que a gente percebe que o consumidor quer proteger seu patrimônio, quer pagar por isso, mas ele não conhece profundamente o contrato. E o que a gente percebe é uma série de entidades que estão explorando esse tipo de negócio, e nós precisamos mostrar para a população, mostrar para as entidades ou para as autoridades o que está acontecendo. É seguro? Primeira pergunta. Esses contratos são feitos dentro do que prevê a lei? Como é que age o órgão fiscalizador, no caso que, pelas regras adotadas no Brasil, é a SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados? Como é que a Polícia Federal está acompanhando este caso? Os PROCONs estão sendo diuturnamente questionados acerca do papel dessas entidades. É contrato de seguro ou não é contrato de seguro? Todos nós, quando alugamos um veículo hoje, existe lá uma opção do consumidor de pagar uma proteção veicular. Eu, às vezes, tenho alugado veículos e tenho percebido que essa proteção veicular que as empresas de locação de veículos vendem é um seguro? Elas que estão assumindo o risco? Como é que a SUSEP vê isso? Porque o consumidor acaba se tornando presa fácil quando esses contratos não têm autorização legal. Tenho notícia que algumas associações agora estão vendendo também essa proteção veicular para as seguradoras de veículo. Quando eu alugo um veículo que vejo aquele pagamento, eu percebo logo que naquilo ali não existe legalidade da própria locadora assumir risco, porque risco é uma coisa muito séria, porque, como eu disse, envolve captação de poupança popular. Então nós queremos discutir esse assunto. Então, com a palavra, em primeiro lugar, o doutor Clever Prado da Fonseca, representante da Polícia Federal. Nós fizemos no ano passado uma investigação que foi presidida por o colega Bruno Zampier. Esse inquérito, inclusive, já se tornou uma ação penal. Foi promovida uma denúncia pelo Ministério Público Federal, que investigou uma associação, como que ela funcionava. De um modo geral, naquele caso concreto, a associação era criada se os associados adquiriam cotas ou participações nessa associação, e essa associação se comprometia, mediante um pagamento também de uma mensalidade até irrisória, de cobrir qualquer sinistro que um desses associados tivesse. Isso, de um modo geral, essa associação atuava à margem da lei, porque a legislação diz que toda e qualquer instituição, para operar seguro privado, tem que ter uma autorização da SUSEP, que é a Superintendência de Seguro Privado. E no caso, essa associação não tinha. Num outro caso recente, chegou ao nosso conhecimento lá de que uma associação atuava nos mesmos moldes, cobrando também
essa mensalidade de seus associados. Esse inquérito está em andamento, inclusive essa associação está, segundo nos informou, repito, não estou atuando nessa área, estou aqui representando os colegas que lá estão, ela entrou com um pedido de regularização junto à SUSEP. Ou seja, de um modo geral, toda essa mobilização que aqui está ocorrendo tem surtido efeito. Por quê? Porque a gente está vislumbrando que, inclusive, aqueles que, num primeiro momento, estão operando de maneira irregular, em função da ausência dessa autorização por parte da SUSEP, essas associações estão se mobilizando, tentando regularizar essa situação. E agora, cabe à Polícia Federal e às demais instituições, o Ministério Público que aqui se faz presente e outras tantas, e o Poder Judiciário, né, eu digo especificamente daqueles que estão no tripé da persecução penal, que é a Polícia, o Ministério Público e o Poder Judiciário, nós estamos trabalhando, tentando coibir, reprimir, inclusive denunciando o que foi o que o Ministério Público Federal fez com relação a esse inquérito que se concluiu, e cabe agora a última palavra ao Poder Judiciário com relação a esses ilícitos cometidos. O doutor Délio Malheiros, nós gostaríamos mais uma vez de parabenizá-lo aqui por essa iniciativa, porque isso tem sido uma tormenta para muitos que procuraram a própria Assembleia, os veículos de comunicação, a Polícia Federal, o próprio Ministério Público, para representar contra essas associações e seus representantes legais que têm atuado de maneira irregular.